Ora, vamos lá ver se é desta. Olá, Jéssica. A ver se é agora. Conseguem me ouvir? Será que é agora? Vai dar. Alô? Será que agora ouves-me? Diz-me que sim. Agora sim. Primeiro, fail de direto, minha Nossa Senhora. Olá, como é que estás? Contrair, acho que sim. Acho que está muito bem. Ai, minha Nossa, a sério, só eu. Não sei o que é que eu fiz, mas pronto, tudo bem. Para quebrar o Ora, gelo, como é que estás, miúda? está tudo bem. Apanhaste assim um bocado despercebida, desprevenida, Hum. porque pensava que era mesmo só às 9h30. De repente tu tenho um pedido aqui e eu, ups, deixa-me subir já, lá para cima. Assim, também não é por uma questão de 10 minutos, não é? Também, vamos lá. Exato. Então, começar a nossa conversa, não é? Para que também as pessoas possam também eventualmente fazer perguntas. Olá, Sabrina. Eu, entretanto, vou ouvindo. Não A é? Jéssica, por exemplo, a Jéssica está a dizer, vou conduzir, mas estarei a escutar. Não há problema, filha. Desde que continuas a ouvir, não tem problema. Exato. Não fico, olha, ouve só, não olhes para nós, está bem? Exato. Não te concentres, concentra-te na condução. Faz conta Olá que a nós todos, como eu estamos estava muito a bem. dizer. Como eu estava a dizer, olá a todos mais uma vez, aqui ao direto da Visão dos Livros. Esta é a primeira, espero eu de muitas também, como é óbvio, porque espero eu ter aqui mais autores portugueses também para divulgar o que é nacional, não é? Por isso, nada melhor que começar com uma menina com quem eu estive na Feira do Livro, cumprimentei-a e não sabia que ela era. Sou eu. Graças a não me teres conhecido, eu ganhei a distinção de ser a primeira. Gosto Não, disso. não, sério. Depois o mais engraçado, a Carolina veio-me ao meu perfil a dizer foi tão bom estar contigo. E eu, mas espera, eu estive contigo antes. Quando é que eu te vi? Eu não te vi. Pronto, foi uma história bastante engraçada, não é? Mas estavas tu com a Andréia Ramos, não era? Sim, exatamente. Exatamente. E achei piada porque, pronto, a Andréia fez uma festa logo, olá e tal, e disse aqui, depois veio uma menina a cumprimentar-me eu. Ok, tipo, deve ser amiga, não é? Numa boa, deve ser a amiga da Andréia, tudo bem, eu sou uma pessoa que, não é? Sou uma pessoa social. E de repente, quando chego a casa, ponho o meu post, não é? Sobre hoje. E de repente tenho alguém a comentar, a dizer foi tão bom estar contigo. Não, eu, Como assim foi eu tão bom estar contigo? tenho que dizer, estavas muito gira com os peixinhos. Ah, E ela, pois. eu Pois, conheço. hoje foi diferente. Mas Não, já me mas eu acho disseram muito que está a tornar engraçado. uma imagem de marca. Por isso, Mas acho que provavelmente vai ficar. sim, senhora, ficas E muito. que a t-shirt a dizer a viciada dos livros. Também foi uma. Sim, exato. Eu também não ia estar. Era o que eu estava a dizer à Andreia, eu não ia estar. As pessoas que não me reconhecem. Eu não vou estar a dizer, olha, sou a Carolina Cruz. Não é? Tipo, mas achei super engraçado. Porque normalmente as pessoas, quando não me reconhecem, ou o que dizem é, ai, és tão pequenina, és tão mais pequenina. Não, a O que eu acho que é sério. nas fotos. Se calhar, não sei, será que eu dou a ilusão que sou mais alta? Eu já perguntei isso muitas vezes. Não sei. Pronto, malta, eu vou-me apresentar, sou a Carolina Cruz, meço 1,48 m. Quando me encontrarem na rua, eu sou pequenina. Ai, não, mas não porque é assim. Mais engraçado é que eu já te sigo há anos, não é? Desde o teu primeiro livro. Só que nunca tínhamos falado, como estamos a falar mais agora, não é? Sim, E achei-me eu também. piadona de ok, estive contigo, mas eras tu. Mas acontece, porque é difícil associar as pessoas. Muitas vezes a cara, não é? Neste caso Sim. não é tanta cara, é mais à pessoa, não é? Ao Bookstagram, era, ao Insta, era o que eu queria dizer. Mas foi engraçado. Temos uma história para contar. Muita. Exatamente.
Mas também, no teu caso, também já me aconteceu também, que quando olhavam para a t-shirt diziam, és tu a viciada dos livros? E eu, "Ah, pois, porque como não tens uma foto de perfil, não sabia. E eu, não, mas eu sou, porque eu gostava do anonimato, não é? Mas pronto. E então comecei a mudar também a perspectiva também daqui do próprio Instagram Mas e eu já vi pus pelo menos que ela foto. estava viciada nos livros. Já É verdade. Pois. tinha Não, ainda porque muita sem gente ver a ficava cara. até ao meu lado e eu dizia, olá, eu sou a Raquel, mas tu tens um meu Instagram? E eu tenho, eu sou viciada dos livros. És tu? Eu, ok, tem que mudar. Então por isso é que este ano Não, decidi pôr um saco e uma t-shirt a dizer a viciada dos livros. Acho que fiz. acho muito bem. Então, ora bem, vamos então começar. Quer dizer, já começámos, não é? Mas pronto. Conta-nos então quem é a Carolina Cruz. Então, quem é a Carolina Cruz? É sempre difícil falarmos de nós, não é? É sempre mais fácil falar dos outros. Eu não me preparei. Então, eu tenho 30 Eu anos, sim. tenho 30 anos, vivo na Lousã, que é uma localidade em Coimbra. Trabalho como ajudante de ação educativa, mas também escrevo. É por isso que eu estou aqui, não é? Ah, tenho dois Temos livros umas coisitas. publicados. Tenho dois livros publicados, O Coração Vive de Sorrisos e De Mãos Dadas com a Saudade, a edição do autor. Escrevo desde que me lembro. Estes livros são os primeiros publicados, mas o primeiro publicado tem a minha mãe. O primeiro de todos. Se chamava A Mamãe e o Bebê. Oh, Porque, que fofinho. não é? Pronto, eu desde que comecei a aprender a escrever, que as histórias me fascinavam logo. E então o que é que eu fazia? Escrevia frases pequenas, desenhava, porque na altura eu tinha jeito para o desenho, agora já não, prefiro escrever. Deve ser na mesma de certeza absoluta. Não, não tens é praticar. Exato, pode ser, não sei. E escrevia, como estava a dizer, escrevia frases, ilustrava e fazia uma sequência, porque depois era o bebê acordou, o bebê foi à Titi, que era a ama, foi ver o Rei Leão, depois voltou para casa. Era a história, pronto, a história tinha uma sequência. Depois era folhas A4, né, escritas, desenhavas, e depois agrafava com cartolinas, fazia a capa e oferecia à minha mãe. Então, mas Portanto, era uma ideia. Eu também fazia quase igual, mas pronto. Quem é que não fez, não é? Na primária, quem quem é que não nunca, fazia quem aquelas? nunca. Não, quem nunca, quem nunca. Ora, tu já disseste que tens dois livros já publicados. Um deles eu tenho, eu não sei onde é que está o outro, mas depois é de se calhar mandar vir um, não é? Não sei o que é que eu fiz a ele, se calhar era emprestei. Mas este tem a história, por acaso, engraçada, que falámos já as duas, que este é o segundo livro, neste caso, que é De Mãos com a Saudade, e que eu consegui encontrar este menino no, num sítio que vende livros usados, que é, aliás, eu farto-me de falar e publicitar, que é a Boutique da Sim, Cultura. E achei piada porque a Carolina disse-me logo, mas esse livro não está autografado. E eu, não tenho autógrafo. Mas podes me dar na mesma, não há problema, porque eu não tenho autógrafo. Está vazio, não tenho autógrafo. Mas pronto, achei eu muito li engraçado. porque. Não, foi por acaso a história foi engraçada. E o que vocês não sabem da Carolina é que, para além destes livrinhos serem pequeninos, leia-se muito bem, este, por exemplo, tem cerca de 141 páginas. Como eu própria também fui fazendo algumas anotações, algumas frases que escreveste e gostei, não é? 141. Pelo menos tem. 148 e o outro 141. 141. E o outro tem Também 140. deve andar à volta. Pronto, estás fixada nesse número, já percebi. Ora, olá, quem está-se a juntar também aqui ao nosso direito, não é?
Boa noite. Mas, exato, boa noite, não é? Porque já está a dizer. Agora diz-me, como é que as pessoas podem comprar estes livrinhos? Porque estes livrinhos não se vendem em qualquer lado. Neste momento estão esgotados, Exato. porque são edição de autor, Uhum. e neste momento eu estou com a Velha Lenda e com a editora Velha Lenda e o próximo livro será com eles. E então estes Já será estão mesmo com esgotados. eles. Sim, então estes estão esgotados. Já não há oportunidade de comprar. Eu quero crer e quero muito que eles sejam republicados. E depois será com eles. E estás a pensar em republicar estes meninos por eles, por exemplo? Sim. Sim? Boa. É que assim eu aproveito e compro o primeiro, não é? Para ter um autógrafo da autora. Pronto. E este também. Ai. Exato. Acho que Ah, sim. pronto. Já falaste que vais estar, já assinaste, entre aspas, com a Velha Lenda. E Sim, essa obra já está a ser escrita? Deduzo que tá. sim, não é? Claro que sim. E está Vai a ter ser uma escrita personagem esta. Raquel. O quê? O quê? Não Vai ter percebi. uma personagem Raquel. Pronto, pode ser no Não, próximo, não há então problema. Pode ser não no há. próximo. Eu não me chateio. Por acaso. Não, Por ainda não acaso, não. tenho nenhuma. Por acaso, há uma das perguntas que é da Jéssica Hum. foi como escolhes os nomes dos teus personagens? Agora até calha bem aqui, é Olha, engraçado. vês? Calha sempre bem. Não, por acaso ainda não tenho nenhuma daquela. Não, mas gosto do nome, gosto muito do nome. Não é por Claro, é ser. meu, não é? Nunca fui uma Carolina. Como é que eu escolho, como é que eu escolho os nomes? Isso é muito aleatório. Depende também de como é que eu hei de explicar. O, depende do tipo de personagem, não é? Se é mais ou menos jovem, se tem uma vida X ou Y, e às vezes é random. Completamente random. Ou seja, estás a começar, por exemplo, a escrever uma determinada cena, que deduzo que ainda não tenhas logo o próprio nome da pessoa, mas à medida que a personagem ou que a própria história evolua, tu, Sim, espera, vai ser este o nome da personagem. É assim? eu escolho os nomes. A Hum. partida, quando eu faço, quando eu planeio a história, sim, planeio a história, Jéssica, que ela também fez esta pergunta. Planeio a história antes de escrever. Quando eu planeio a história, planeio os nomes também. Só Hum. que já me aconteceu eu ter de mudar o nome da personagem por causa do título. Hum. Porque fazia sentido, eu estava a dar um nome a uma personagem e depois pensei, este título é super engraçado. Então vou mudar a personagem, vou mudar o nome da personagem. Mas tirando isso, acho que é aleatório. É Ou mesmo seja, aleatório. estás a imaginar aquela, por exemplo, aquela determinada situação e dizes, aquela personagem vai Sim, mas ser Carolina, por exemplo. imagina, se for mais velho ou se for uma personagem que tenha mais. eh, que seja mais rico, por exemplo, Hum. eu escolho um nome mais requintado, entre aspas, né? Mas depende muito da coisa. É difícil, é mesmo. Ou então a nacionalidade das personagens. Por exemplo, eu tenho no meu terceiro livro, que não posso revelar, eu tenho personagens estrangeiras. Pronto. Hum. Aí foi mais difícil. Neste caso, foi uma procura dos livros, dos nomes que eu gostava mais. Ou seja, vais à internet ou qualquer coisa do género, deixa-me cá ver, aquele nome, talvez, deixa-me cá escrever. Ok, este nome, talvez, Exato. fazes assim mais ou menos. Pronto. Exato. Ora, e agora a pergunta que acho que quase todos também devem fazer, que é, escreves em qualquer lugar?
Ou seja, tens uma ideia e eu tenho que tomar nota, ok, não tenho nada para escrever, vai o telemóvel, vai o que estiver à frente. Opa, é complicado. Como é que eu vou te explicar isto? Se eu estiver em casa, aliás, nem sei como é que o meu namorado não se queixa. Se calhar queixa-se. Eu tenho papéis em todo lado. Tenho papéis em todo lado. Eu tenho uma ideia, escreva. Seja no telemóvel, seja um papel. Parece-me um. Só que o problema é que às Hum. vezes acontece-me inspirar-me em momentos que eu não posso pegar no telemóvel. Eu já me aconteceu, não foi neste trabalho, mas já me aconteceu de estar a trabalhar. Eu trabalhava numa cantina e Sim, não posso tinhas dizer, papéis então lá ao pé. pois exato, posso dizer que estava a varrer a varrer onde os miúdos comem. E deu-me uma ideia, não sei porquê, já não me lembro qual era a ideia e eu. Então, tipo, a ideia fica aqui a moer, a moer, a moer, a moer, a moer, a moer, até que eu consigo apontar. Só que depois às vezes é difícil porque nem sempre consigo. A ideia está lá, mas já não está como estava na cabeça. Exato, como estava de início, lá está. Exatamente. É um bocado chato. E onde eu me inspiro mais é conduzir. Porque Ui, eu não trabalho na Lausanne, eu vivo na Lausanne, mas trabalho em Coimbra. E hum, ainda é meia hora de caminho. Então basta ouvir às vezes uma música que vem-me ideias à cabeça. E eu, Carolina, agora como é que vais pegar nisto? É complicado. Às vezes já me aconteceu conseguir pegar no telemóvel, não digo ao GNR, ah, é para ver, é para ver. e pegar no microfone e conseguir gravar. Foi um texto solto, por acaso foi um texto solto, um, nem sequer foi no livro do livro, mas consegui gravar. E ainda por cima era um texto que era bem engraçado. Não era engraçado, não tinha piada nenhuma, falava de luto. Mas era engraçado no sentido de que era narrado por um homem. Hum, E eu ouvir aquele áudio estava a achar engraçado, porque eu estava a fazer o tom de imaginar o Um homem a homem, falar. sim. Uh, Por exemplo, eu soube, através do Lourenço de Soruia, num meeting também que houve, disse que às vezes estava a conduzir também, então o que é que ele fazia? Gravava áudios, como também deve ser feito, mas mandava para o irmão. E o irmão já sabia o que era tipo uma ideia, e então era mais fácil dele conseguir ir buscar essa ideia que teve naquela altura, que teve a conduzir, então gravava o áudio, mandava para o irmão e depois ia buscar mais tarde. Por isso podes fazer isso, por exemplo, com o teu namorado. Quer dizer, olha, alguns áudios, não ligues, é só ideias. não, agora estou a pensar é que é muito mais fácil ir à câmara do que ir ao microfone. Se calhar se eu filmar, olha, estás Também, a dar vês? Ideia, parte da ideia do Lourenço Sorrinho. Podes agradecer. Obrigada, Lourenço. Vamos sempre a Ah, aprender. sempre, sempre. Há sempre aquelas manias em que apanhamos de uma ou outra pessoa que dá para desarrascar. Houve aqui uma menina que, infelizmente, eu já não lembro quem era, ou o nome dela, mas peço desculpa, mas fez a pergunta de como foi o processo criativo desta obra, porque eu só mostrei desta obra. Ora, eu escrevi, curiosamente, comecei a escrever este antes de escrever este, Hum, por o género de carta deste, que é, quem perguntou, se calhar já conhece a sinopse, mas se quiserem também posso revelar. Isto é um casal que se separou, por alguma razão, não vamos fazer spoilers, exato. que estão a superar esse facto. E então, a Mariana escreve para encerrar um capítulo e o Gustavo escreve para, para lhe enviar, para desculpar-se por todos os erros que cometeu.
E, e este livro, o género do livro, foi escrito numa história antiga. Que, curiosamente, e isto serve também como conselho, entre aspas, para autores ou escritores que estejam a começar. Eu dei-o à minha mãe para ela ler. Atenção, já não era os caderninhos, Já as cartolinas. estava mais E ela, consistente em algum lado. e ela disse-me, gostei, mas não está, e para mim, eu não publicava já. Tem muito de ti, tem muito da tua história pessoal. Aguarda mais um bocadinho. E, entretanto, publiquei este, Uhum. a edição de autor também, com uma parceria com a Câmara Municipal de Lausanne, com outras áreas da cultura e da inserção social e da inclusão. Porque este livro tem a ver com pessoas com deficiência. Se depois quiserem, nós pegamos nessa história também. Mas este, pronto, a ideia estava lá estruturada, era desse género, mas não foi para a frente. E eu comecei a escrever a ideia deste, já depois desse, mas surgiu a ideia do primeiro e então... Isso acontece-me imensas vezes. Eu neste momento tenho 3 livros começados. Boa! Eu tenho 2. Portanto, gosto. Portanto, eu fui escrevendo, comecei a escrever, como eu estava a dizer antes deste, eu publiquei este em 2018, sei lá, eu devo ter começado em 2017. Pronto, eu parei-o aí, Com saudade. sim, eu parei-o aí porque entretanto surgiu as ideias deste, e eu fui apanhando e fluiu mais o coração veio de sorrisos e avançou. Aí eu vou parar só para mandar um beijinho à Dora. Beijinhos! Pronto, não me vou distrair. Que é que eu estava a dizer? Como é que foi o processo de Sim. escrita? Sim. A pergunta é, peraí, deixa-me ler, como foi o processo criativo desta obra? Pronto, era o que eu estava a dizer. Essa história tinha muito de mim, mas eu peguei um bocado nessa ideia. Pronto. E pensei, e se isto acontecesse? Se eu pegasse nesta história assim, e depois deu uma ideia de não ser só escrita por ela, porque inicialmente eu queria, a ideia estava só escrita pela Mariana. E eu pensei, não, porque normalmente quando uma relação acaba, seja com amigos nossos, ou mesmo que eles não sejam os dois nossos amigos, há sempre, não é? E são 2 pessoas distintas, há sempre uma visão de cada uma, não é? Aquilo não resultou por uma ou por outra. E há sempre a versão de cada um, não é? Que às vezes é importante ouvir. E neste caso eu decidi que ele também teria a sua visão. E até para contar o segredo que existe, que tu sabes, que já leste, até era tornava-se mais forte ainda. Eu adoro escrever na primeira pessoa, acho que fica mais intenso os sentimentos. Por isso achei que os dois tinham, pronto, que devia ser narrado pelos dois. Sim, tinha, nota-se, pelo menos eu notei, lá está. Foi aquilo que eu te disse. Eu interiorizei-me mais porque, em parte, tem um bocado também identificar-me, lá está, com uma das personagens, que a Mariana, porque também, quem não passa, não é, por uma separação e tem aquele desejo de, não, tu vais ouvir as últimas indicações que eu quero te dar, ponto. Eu tenho que deitar aqui para fora. Sim, E eu identifiquei-me bastante não é até com a fácil. Mariana. Não, não. Mas às vezes é bom deixar para lá e siga a nossa vida, porque aquela pessoa não nos vai fazer mais bem, de certeza absoluta. E eu gostei bastante
tanto de um lado como do outro, e vamos percebendo que, mesmo tendo havido aquela separação, ainda há sentimentos dos dois e que havia pernas sempre para andar dos dois. Então foi giro de ver, lá está, eu gosto muito de ler, entre aspas, cartas, por isso mesmo, vais interiorizando na história. Vais vendo e vais acompanhando e dizes, ok, vamos então à segunda. Qual é? Qual é? Então, vão ficar juntos. Eu adoro! Eu adoro! Por isso, há aquele género de autores que, olha, ainda recentemente li um que não gostei. Tinham pelo menos uns 5 diálogos e foi sobre sofrimento de amor. E eu cheguei a uma altura que disse, senhor, para com sofrimento de amor, já chega. Mas, porque lá está, também estava não só falado na primeira pessoa, como por vezes aparecia na terceira pessoa. E isso já tem-me assim um bocadinho também, porque estamos a ler uma história que acaba por ser, ou tu que escreveste, estás a escrever na primeira pessoa e que identificas um pouco a personagem, porque não continuar? Não vamos mostrar, ou tu, você, aquele, outro, não. Vamos manter então. E foi isso que me fez gostar tanto desta história. E por isso é que eu tento sempre recomendar, mas agora está estado, não é? Mas eu tento sempre recomendar este menino a toda a gente, porque é delicioso de ler, sem dúvida alguma, por isso. Não perco, parabéns à Carolina. não perco a esperança. Vamos torcer para que a velha lenda edite. Ora, então e agora, já falaste também do processo de escrita, e agora pergunto eu, quando tens aquele momento em que estás a escrever e de repente, branco, fica tudo branco, não te sai nada, como é que tu fazes para sair desse branco, por assim dizer? Olha, eu vou-te dizer que eu não escrevo todos os dias. E porquê? Porque às vezes dá-me mesmo essas brancas. Normalmente eu gostava de poder escrever todos os dias, mas o meu trabalho também é muito cansativo. Agora arranjei uma maneira de conseguir me motivar para escrever, que é fujo, literalmente, vá, para uma sala na hora do almoço e consigo escrever. Eu tenho uma hora e meia de almoço, como em meia hora e na outra hora eu vou escrever. Mas nem sempre é fácil. Como estás a dizer, há essas brancas, não é? E, epá, o que eu faço é escrevo. Escrevo. Normalmente eu gostava de dizer que escrevo e que a história fica maravilhosamente bem e que eu não sou perfeccionista ao ponto de estar sempre a ir atrás de mudar qualquer coisa. Acontece. Sabem? Sempre. Mas não, essa não sou eu. Eu escrevo o momento, o que me está a fluir, e depois vou ler e eu que horror isto. Que ideia foi esta? Não, isto? isto está mal escrito. Como é, qual era a ideia disto? Onde é que eu estava? Ok, já percebi. Pronto. É que às vezes Então vamos reescrever outra vez da melhor maneira. Vamos lá sim, reescrever. as frases às vezes não fazem sentido, às vezes parece o Saramago, no sentido em que não tem o pontuação, mas a ideia está lá. A ideia está lá e o importante é isso, é que escrevamos o que vai na cabeça, mesmo não sou Que bem não na faça altura. sentido. Sim, Não mesmo faça não sentido. estou bem na altura, aquilo há de fazer sentido quando voltares a lá outra vez. Ou então não, até se fores como eu, perfeccionista, vais apagar aquilo tudo. Por exemplo, eu tenho uma história neste livro, que é o do Samuel, tem esquizofrenia, e foi das primeiras que eu escrevi. Curiosamente, a primeira foi a última, mas esse foi das primeiras que eu escrevi. Depois, concluía, escrevia toda, e fui às outras. Quando eu volto àquela, isto não me soa nada bem, isto está horrível, vamos mudar esta porcaria toda. E não é, efetivamente, não mudei a história em si. Mudei um bocadinho, mas pronto, não estava a gostar da escrita. Vou acreditar que foi muito melhor.
Portanto, Então, mas diz-me lá, numa altura em que, por exemplo, primeiro, quantas vezes é que reescreveste uma outra parte da história? não sei. Porque, e aqui também é bom haver leitores beta. Porque eu às vezes é melhor. Como é que eu ia explicar isto? Já vou ao ponto de não posso mudar mais. Porque senão eu estava ali e mudava mais algumas coisas. E depois, se calhar, atenção, mesmo depois de publicados, nós sempre queremos, se calhar, mudar um bocadinho. Mas eu reescrevo muitas vezes, é verdade. Mas chego a um ponto em que eu digo, Carolina, chega. Já chega, estás a reescrever, em cima de reescrever, de reescrever, de reescrever, já chega. Não, porque eu às vezes eu tenho receio de voltar atrás. Porque aquilo já estava assim, às vezes é mesmo o perfeccionismo e eu não quero, não posso nem devo mexer mais. Mas eu ainda vou ali. E a pergunta agora que eu tenho é da Sabrina. É a Sabrina, que também acho que estava para aí. Entretanto, a Jéssica já chegou a casa e diz que agora já nos podia ver. Por isso, Jéssica, ainda bem que já chegaste a casa sem salva. Ainda bem, não, não causámos nenhum Não acidente. causámos nada. Já estou mais descansada também. A pergunta da Sabrina é: quais são as tuas expectativas enquanto autora? É engraçado, porque quando eu publiquei o meu primeiro livro, eu disse assim: normalmente é clichê dizer isto, né? Mas acaba por ser verdade. Se nós atingirmos, claro que queremos atingir muito mais, não é? Não vamos ser hipócritas, nem demasiado pronto, humildes, mas humildes, gosto de ser humilde. Mas o que eu quero dizer é, quando eu publiquei este primeiro livro, que tem o Coração Vive de Sorrisos tem uma história que acaba por mudar, de certa forma, o pensar das pessoas na inserção de, de pessoas com dificuldades e Hum? com necessidades educativas especiais. E eu disse, se eu mudar o pensamento de uma pessoa, eu já fico feliz. Se eu tiver uma pessoa que me leia, eu já fico feliz. E superou as expectativas, claro. Felizmente não tive só uma pessoa a ler-me, nem 10, nem 20. Foram bastantes, foram bastantes. Sim, sim. E é importante que as pessoas nos leiam. É fundamental e nós nada somos sem os leitores. Uh, sei que as pessoas não fazem. É muito difícil fazer-se vida da escrita. Também não terei essa missão, esse objetivo concreto. Claro que toda a gente talvez sonhe. Como é que eu ia te explicar isto? É complicado, mas queremos sempre que nos leiam, enquanto mais leitores, uh, mais atingimos isso, não é? Mas viver da escrita tem sido impossível, não é? Sobretudo em Portugal. Portanto, eu gosto muito de articular o trabalho que eu tenho com a escrita. A escrita acaba por ser o meu escape e se calhar se eu fizesse disso profissão, deixava de ser um bocado de libertação, não é? Acabava por se calhar não fluir tanto, ser mais obrigatoriedade de. Acho que não sei se me estou a fazer entender. Sim, é assim, eu acho que, infelizmente, cá em Portugal, não se apoia, mas já está a começar a mudar algumas mentalidades também. Não se apoia Felizmente. tanto os nossos autores portugueses. Eu vejo, pelo menos eu, não sou só blogger, não sou só leitora, eu também escrevi uma história e vi muita porta a ser-me fechada porque, lá está, não sou conhecida, não querem, e há editoras, infelizmente, cá em Portugal, que para teres um livro editado tens que tu pagar. E
acho que se tu tiveste o trabalho todo, tiveste a planear a história, se tiveste a rever, mesmo que até inclusivamente, que pagues alguém para rever a história, acho que não tens que pagar para teres um livro só para dizeres que, ei, eu tenho um livro. E infelizmente já se está a começar a mudar essa mesma mentalidade, graças à velha lenda, por exemplo. Tivemos também a Devaneio, que infelizmente também não correu muito bem o processo, mas estava a começar a apostar em autores portugueses e espero, e temos a saída de emergência, que agora também está a começar a apostar, no caso da nossa Andreia Ramos, por isso vamos ver se conseguimos mudar mais a mentalidade de cá, porque temos bons autores cá, que é o teu caso, da Andreia Ramos, e por aí. Não, mas temos mesmo. Sabrina Areias também, que está aqui a ver. Eu sou muito suspeita, né? Porque também sou autora portuguesa, mas posso dizer que nós temos autores portugueses que têm tanto ou mais qualidade que autores estrangeiros. O problema é que ainda não só e o mercado editorial faz parte muito, é assim, é os leitores, não é? E os leitores muitas vezes ainda pecam por pensar que nós não temos a qualidade dos estrangeiros. E não estou a falar de mim, atenção. Estou a falar de autores portugueses que eu fico, uau, não é? Tipo, porquê é que Acaba por ser uma agradável surpresa. porquê é que não apostam? Porquê é que as pessoas não leem tanto autores portugueses? Porque lá está, é aquele estigma, é aquele preconceito, não é? Mas eu acho que o Bookstagram está a ajudar muito nisso e eu sou muito grata por haver esta comunidade que nos lê, que nos ajuda e que nos motiva a continuar, não é? E como estavas a dizer, as pequenas editoras, as editoras a 100% nacionais, que é o caso da Velha Lenda, que, 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 que tentam mudar, e mudam de certa forma o caminho, o nosso caminho, não é? Eu acho que precisamos de ler mais autores portugueses. E eu já fugi à pergunta da Sabrina, não é? Isto, a conversa é como as cerejas, nós estamos aqui a falar, a falar, a falar, a falar. Mas a minha era a motivação. Como é que era? Espera, lê a pergunta outra vez. Quais são as tuas expectativas enquanto autora? As minhas expectativas. Complicado. É complicado. As minhas expectativas enquanto autora, o que é que eu já é chegar a mais autores, cada vez mais autores, era o que eu estava a dizer. Eu fico feliz se o me ler, não é? Mas queremos sempre chegar a mais pessoas, porque são os leitores, não é? Que também nós não escrevemos é para eles, não é? Para quem nos lê. E acho que sobretudo é isso. Eu gosto muito de escrever, sinto muito bem a escrever e o facto de nos lerem é uma gratidão imensa. Motivam-nos a continuar. Eu acho que pelo menos eu acho que posso, entre aspas, falar por ti, que acho que deve dar-te um gozo danado quando alguém vai ter contigo e diz: Olha, eu li o teu livro, adorei. E acho que isso Exato. deve ser um orgulho enorme para quem escreve. Lá está, investiste tempo, foi tempo que tu investiste, anos, meses, seja o que for. E também vai ser assim a minha próxima pergunta também. Mas acabas por ver também uma pequena. Não, porque é verdade, isto acaba sempre por estar relacionado umas coisas com as outras. Sim, é De verdade. veres o teu próprio reconhecimento, mas também vês que tens críticas de pessoas que não gostam. E agora a minha pergunta é: como é que tu lidas com as críticas negativas? Olha, eu vou ser sincera. Eu nunca tive uma crítica péssima. Posso dizer que, felizmente, ou a pessoa não publicou, quem tenha lido e não tenha gostado não publicou, porque, por exemplo, no Goodreads e
nas redes sociais, pronto. Não tive nenhuma negativa. Se quiserem dizer, também podem dizer. Não. É assim, eu acho que nós devemos aceitar, porque era o que eu dizia no outro dia na minha história. Eu agora vou fazer uma parceria com a minha mãe, porque eu dei DNF a um livro que eu não gostei e ela leu. E agora vai ser ela a fazer a review, porque gostou imenso. E esta é coisa interessante dos livros, porque pode não resultar contigo, como se calhar aquele não resultou contigo, aquele português, mas se calhar vai resultar com outra pessoa. E está tudo bem, não é? Aceito, claro que sim, respeito e bola para a frente. Não tem de ser isso que nos desmotiva. Se vierem críticas negativas, eu por exemplo, tive muita gente que fez-me críticas negativas no sentido de melhorar, críticas construtivas. Uhum. Aconteceu muito, sobretudo no meu primeiro livro. Eu tive pessoas que me vieram dizer, olha, escreve assim ou faz assim porque esta síndrome não é assim. Porque depois era engraçado porque quem me lia eram pessoas, ou também tive pessoas e pais de crianças com necessidades educativas especiais e elas vinham-me ajudar e a construir e a melhorar e eu aceitei sempre, porque eu até posso, neste caso, corrigir, não é? Neste caso tenho mesmo de corrigir porque estava errado. E aceitei muito bem. O autor também precisa de críticas construtivas para melhorar, não é? Podemos até não concordar com elas, mas aceitar. Eu acho que Eu, temos por de ter a exemplo, eu tive uma humildade situação, para fazer isso. eu tive uma situação com um dos livros da Iris Bravo, que é uma autora que eu gosto, e para além de ser super simpática também. Eu adorei a Nova Índia, aliás, eu tenho aqui os livrinhos dela. Aliás, a minha estante de autores portugueses, como podem ver, está bem recheadinha também. O teu não está aqui porque está aqui, não é? E o outro? Tinha que estar aqui mais. E o outro, não sei onde é que ele está, ainda tenho que ir ver, não sei onde é que ele está. Mas, por exemplo, eu gostei bastante da Nova Índia e da Terceira Índia, mas o regresso da Julia Blue, e quando, nesta altura, na Feira do Livro, foi pedir de autógrafo, ela perguntou-me quais foram os livros que gostaste mais? E eu disse, estes dois. Não gostei da Julia Blue, porque se calhar não estava com a mente para ali daquela história. Acho que não me identifiquei com a história, acho que faltou qualquer coisa naquela história. Mas disse-lhe, se calhar mais tarde, sou capaz de ler e adorar. Sim, às vezes Ai, é o isso. mood, às vezes é E o momento. ela aceitou, concordou, que às vezes nós podemos não estar inspirados para ler mesmo aquela história, e lá está, porque faz parte de uma crítica na mesma. Só que infelizmente há aquele grupinho de pessoas que, porque adora a Iris Bravo, eu também gosto da Iris Bravo, mas há aquele género de pessoas que adora a Iris Bravo e diz que nós não temos que identificar uma autora por uma crítica. Eu acho que é absurdo. Mas quer saber a tua opinião? Gostavas de, ou eventualmente, se acontecer, como é óbvio, espero bem que não, mas se acontecer uma crítica negativa, gostavas de ser identificada para ver o porquê daquela pessoa, por exemplo, não ter gostado? Epá, eu acho que só no momento é que diria, mas acho que não. Se não for ofensiva, se for construtiva, vou ter de lidar, não é? Felizmente o que aconteceu, não sei como reagiria. Acho que sim. Não sei, acho que. Porque, porque, infelizmente, há pessoas que dizem que os autores não devem ser identificados nas publicações que nós, entre aspas, Mas fazemos até no Instagram. o livro está lá. Pois, exato. O livro não pode só ter, pelo menos é a minha opinião, o livro não pode só ter críticas boas, porque vai sempre existir uma crítica má, vai sempre existir aquela pessoa que não gostou. Como foi o meu caso, eu não gostei da Julie Blue. Mas, no entanto,
simplesmente não deixo de gostar da autora. Eu adoro a autora na mesma, gosto e já lhe perguntei quando é que é o próximo livro. Não é por um livro que vamos denegrir a imagem Claro. da autora, não, pelo contrário. Só que infelizmente há pessoas que os autores dizem que não, tem que ser só críticas boas, não podem ser más. Eu acho que é um bocadinho ridículo, mas isto é a minha opinião. Eu acho Minha opinião. que era o que eu te estava a dizer há bocado. Os livros não. Nós queríamos, não é? É como a própria pessoa. Nós não agradamos a toda a gente. Não podemos agradar nem a gregos nem a troianos, que eu saiba. Temos de ter a humildade. Temos de ter a humildade de ver que se calhar nem todas as pessoas podem gostar do nosso trabalho. Então, e agora faço-te uma pergunta. Além de seres autora, leitora? Sim. Vamos fazer perguntinhas então. Já não tenho caderno. Isto agora vai ser tudo espontâneo. Quais são as... Ainda tenho perguntas. Tu ainda tens perguntas, é verdade. Então, e qual é o teu género literário favorito que gostas de ler? Romance. Romance. Autor favorito? José Rodrigues. Não é dos Santos. É José Rodrigues. José Rodrigues. Isto nacional, estrangeiro. Ahá. Apaguei. Queres-me continuar a perguntar de autores portugueses? Gail Forman. Gail Forman. Ainda conseguiste. Livro que estás a ler agora? Freddy Beckman. Também. Livro que estás a ler agora? Meu nome é Alice. Meu nome é Alice. Acho que é por causa de uma senhora que tem Alzheimer, se não estou em erro, certo? Já vi o livro e vou-vos dizer, sem grandes spoilers, que estou a ler esse livro também para estudar um bocadinho. Já vou gostar. Certeza absoluta já vou gostar. Deixa-me cá ver. Último livro comprado. Ai, foi do Francisco Ramalheiro, na Feira do Livro. É o segundo da vida censurada, Noite Sem Fim. Ainda consegui. Então, e autor que foi-te uma agradável surpresa conheceres? Conhecer, não ler, conhecer. Pessoalmente? Sim. Fui. É difícil, porque, olha, se eu disser a Andréa Ramos, eu já conhecia a Andréa Ramos, já falava muito com a Andréa Ramos, já falava com o José Rodrigues. Espera. A Elizabeth, a MG Ferry. Pá. Vamos lá ao. Queres que eu te diga os nomes de algumas meninas que eu tenho aqui? Olha, Não, tem a Iris, tem a Andréa Ferreira, a Andréa Ramos. Eu tenho aqui uma data de autoras, não é? olha, Eu tenho o Pedro Rodrigues. acho muito humilde e olha que não li muito, ainda não li muito dele. Se eu disser o nome, vais adivinhar. Vá. Li o Calo e morreste. Ui, espera aí que agora tramaste-me tu. Isto é giro. Espera aí. Tramaste-me e morreste? Morreste-me. Vamos ver se alguém sabe aqui. E agora, quem está aqui a assistir ao direto, podem lançar aqui a escrever também, a ajudar-me aqui, porque não estou sinceramente Vá. Ajudem, por favor, ajudem. Alguém que veja no Goodreads, por favor. Eu tenho na estante que se chama Autobiografia, que foi o último que eu comprei dele, foi ele que me assinou. É um ele. Pois E já ele ficou percebi. com um exemplar meu. Ficou com um exemplar meu. Tiago. Se calhar ainda não leu, com tanta coisa que tem para fazer, tantas viagens, tantos livros para escrever. Os livros dele estão publicados lá fora. Não me consigo lembrar. Lá fora deve ser um grande autor. Ou seja, um grande autor.
Jéssica já descobriu. José Rodrigues dos Santos não é de certeza absoluta, porque só escreve calhamaços e não tem. Alguém já escreveu? Ai, que eu não vi. Quem? Peixoto. Peixoto. Ai, o Peixoto. Peço desculpa porque nunca li nada do Peixoto. Vou estrear. É como o João Torto. Eu também ainda não li nada de João Torto. Já tenho ali um livrinho preparadinho para também pegar. Gosto muito do A Noite em que o Verão Acabou. É assim? Dizem que é sempre bom. É muito bom mesmo. Olha, vês? A Sabrina diz logo. Eu estou a ver os meus livros na tua estante. Estão aqui. Os dois meninos dela. Não, porque eu não sei porque é que isto não me estava a atualizar. Incrível. E agora vou vendo aqui as perguntas que também te foram fazendo, neste caso. Mas sim, podes ir dizendo também as tuas perguntas que também te foram fazendo as perguntas, não é? Ainda tenho, pera. Já planei a minha história, sim. Como escolho os nomes das personagens também já respondi. O que te inspira quando escreves? Lá está. Eu costumo dizer que é a vida que me inspira. Eu posso estar aqui a falar contigo no café e estava a surgir uma ideia de qualquer coisa que tu disseste, de qualquer coisa que eu vi, de qualquer coisa Hum. Imagina, já me aconteceu, eu estar na rua e ver uma pessoa e imaginar a vida dela, que se calhar, e surgir uma ideia para um livro. Portanto, é muito difícil dizer onde é que eu me inspiro. O mundo, a vida, inspira-me. Eu estou a ver a catrefada de coisas que foram-me aqui perguntando. Eu não sei porque é que isto não atualizou. Sério? Eu também não ia ver. Eu não percebi. Mas já estou daqui a bocadinho a começar a fazer. Ah, Jesus, tanta gente que eu não vi. Peço desculpa. Isto não me atualizou. Olha, vês? A Sabrina Areias, também é autora. Já agora vou fazer aqui uma pequena publicidade, porque ela está aqui também no direto. Ela escreveu o Fênix e o Colibri. É uma boa ainda não li. autora também para ler. Ai, é tão bom. Mas diz que há uma das personagens do terceiro livro dela que tem Raquel. Já me vinguei. Ai, minha Nossa Senhora. E tanta gente, minha Nossa. Bem, acho que já consegui. Ida. Pergunta. Ah, como é que é? Onde é que ela está? Oh, malta, eu peço desculpa. Sinceramente, eu Ai, não sei o que é que eu isto não não foi. consigo passar para cima. Não, eu consegui. Olha, a Jéssica Reis, que também é Hum. autora, como é óbvio, que era a Jéssica que estava a conduzir há bocado, ela diz que tem sempre uma caneta e papéis no bolso da bata. Ou seja, lembra-se de uma ideia aí? Vamos escrever. Não posso. Não posso. Ora, Gostava muito, mas não mais. posso. Mas ela diz também que dá para gravar áudios e mandar mensagens pelo WhatsApp diretamente para nós próprios. E que ela, inclusivamente, até faz isso, por isso. Lá está. Aquela ideia que eu te dei do Lourenço Soruia também podes fazer para ti própria. Ou seja, Eu continuo lembrei-me, qualquer a achar que coisa, o estou a campo é mais conduzir. rápido. Olha, eu sou bué descoordenada, atenção. Eu não consigo mexer no telemóvel enquanto estou a conduzir. Não é por lei, não é. Também, mas sou bem despistada. Então é melhor não tocar no telefone. Vou guardar aqui. Ou então vou à câmara e ao vídeo, que é muito mais rápido. Olha, a Carla Gerardes fez-te uma pergunta que é qual é o teu autor ou autora preferida? Também já respondeste ao teu cabo. Mas português, como é óbvio também. Mas mantém-se a mesma escolha ou queres acrescentar mais alguém? Português é o José Rodrigues e a Andrea Ramos, e inglês é a Gayle Forman e o Freddie Beckham. Ora, Mantém. deixa-me ver. A Jéssica também é da mesma opinião de que temos autores muito bons em português que estão na gaveta por falta de aposta. Ainda bem que isso está a começar a mudar e a aumentar a aposta, graças a Deus, não é? Foi aquilo que estávamos a falar. E ela diz que, infelizmente, também o preconceito mantém-se ainda ativo e o que motiva é mesmo os leitores, os colegas escritores que me apoiam, tal como eu também os apoio. Isso eu acho engraçado também, porque eu vi bastante, no caso, pronto, no teu caso e da André Ramos, da André Ferreira, vocês são um grupinho, porque há mais grupos, como é óbvio, mas vejo um pequeno grupinho de autores portugueses que apoiam-se.
e que vão aos seus autógrafos e que vão lá estar só mesmo para apoiar. Isso é tão giro. É, Sabrina, não deve haver. Eu acho diz isto. que há espaço para todos. Nós somos todos tão diferentes e há espaço para todos. Não temos de ver-nos como competição. Sim, Nunca. E, e e acho que é como tu trabalharmos e dizes, nos há espaço para apoiar. toda a gente. É muito interessante esta partilha que há entre nós, porque ajudamos-nos umas às outras e é fundamental. Eu acho que crescemos em apoiar-nos, em estarmos juntas, do que achar que, olha, aquela escreveu um livro e está a ter mais sucesso que eu. Sucesso é relativo. Sim, hoje É que eu pode costumo estar em dizer, alta e outra pode estar em baixa. e não é isso. Eu acho que devemos escrever, sobretudo, porque gostamos. Claro Sim. que, efetivamente, era o que eu queria dizer há bocado, estava um bocado embrulhada, porque as tuas perguntas, como estava a dizer aqui a Jéssica, apanharam-me de surpresa. Mas o que eu queria dizer era que eu acho que se nós escrevermos de coração e porque gostamos, eu acho que vamos ficando felizes com o sucesso que vamos tendo ao longo do tempo. Uh, o pequeno passo e o pequeno objetivo já é muito importante e os leitores que vamos conseguindo e alcançando é fundamental. Eu acho que uma pessoa que escreve é mais importante uma pessoa que escreve com o coração do que uma pessoa que vai à procura do sucesso imediato. Uhum. E está provado que é assim, nós, nós podemos ter sucesso, mas temos de ter os pés assentes na terra, que o autor português lá está, ainda se fecham muitas portas. Na minha opinião, acho que é caminhar devagarinho e devagarinho entre aspas. Sim. Ter a humildade de reconhecer cada passo nosso. Acho que é muito a minha visão. As pessoas podem não concordar, mas eu acho que fazer as coisas com o coração é fundamental. E isto Eu para acho que dizer que sim também. Mas acho eu que também não temos, concordo. e acho que é importante que não vejamos os nossos colegas ou que achamos que tenham mais sucesso que nós como competição, não é? Por exemplo, tivemos aqui mais uma pergunta também da Carla Geraldes, que fez algum género literário como eu, que não leias mesmo de todo, que digas, não, isto aqui é, por exemplo, policial, não, não é a minha onda, não é a minha praia. Terror, não. Terror. Somos duas. Eu não consigo ler terror, mas adoro filmes de terror. Ah, também não. Mas não consigo ler. Não consigo Não. ler. Já tentei, não consigo ler. Olha, também temos aqui o senhor Diogo Simões. Olá, Diogo, também é um ator português. Que por acaso acho que tenho também para aqui o livro dele. Olha, está aqui. O dislike dele. Olha, concordo, Ah, exatamente. O sucesso de um autor português é o todos. É verdade. exatamente. Porque, Porque acho que é assim que deve ser. porque acaba por ser uma escada. Vamos ler o Diogo e o Diogo é português e efetivamente é bom, vamos ler mais. Vamos acabar por descodificar e tirar este preconceito. Eu Eu acho acho que está tudo bem. que mais bloggers e bookstagrams e booktokers e youtubers, whatever, acho que podem começar a apostar mais em autores portugueses. Temos bons escritores. Isto é a minha opinião, como é óbvio. É o teu caso, é o caso, por exemplo, do Diogo, da Sabrina Areias, por acaso a Jéssica ainda não li nada, mas espero vir a ler também. Jéssica, já sabes, eu estou aqui, está bem? Mas temos bons autores portugueses. Olha, temos uma Vanessa Fidalgo, que eu tenho aqui atrás, temos uma Ana Teresa Barreiros, que ainda não li, mas temos bons autores portugueses. Então, porquê é que não vamos apostar mais em autores portugueses? Eu também gosto de ler autores estrangeiros, mas às vezes é bem termos algo, como é o meu caso daqui da estante, que não está completa, mas tenho aqui, de autores portugueses, e olho para aqui e digo, é um orgulho, tenho aqui autores portugueses, são bons. Olha, o Diogo também gosta daquele forma. Estava a ver aqui.
Olha, temos, por exemplo, por, por acaso esta autora já me foi comentar o YouTube, o vídeo do YouTube, que eu pelo menos fazia de semana a semana, falava de autores portugueses, e é a Sandra May, que tem este menino, ainda não é desta, e por acaso Mas já até o li. livro até. Ah! O livro até é bastante interessante e acho que vai haver uma continuação deste menino, pelo menos eu espero. Mas a Jéssica só tem um. Mulher, podes mandar na mesma, eu não me importo de ler, está bem? Ela diz, só tem um conto publicado, mas está a editar um romance paranormal. Por isso, podes mandar, filho. Eu leio na mesma. Ah, Eu gosto de coisas paranormais. Se tiver fantasmas, está garantido. 10%. 10% não, 100%. Vá, 100%. Garantido. Ai. Mais perguntas. Tu tens mais perguntas, é verdade? Tens mais perguntas que te fizeram. ouves música enquanto escreves? Sim. Se sim, quais? Pois, o problema é que eu não sei. Eu normalmente vou ao YouTube e ponho aquelas. Eu tenho muitos Reels com elas, que é tipo, é uma continuidade. São assim um conjunto de músicas que normalmente são chill. Eu não sei, não E sei, tem mesmo um nome próprio, mas eu não me estou a lembrar. não ouves, por exemplo, uma Taylor Swift, por exemplo. Já não digo Rammstein, porque Rammstein é bastante pesado, não é? Mas pronto, aquelas músicas mais soft, o David Não, Carreira. não, 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 não. Por exemplo, no Coração Vivo de Sorriso, ouvi muito o, o Michael Bublé. Aliás, até há uma personagem que adora o Michael Bublé. Não sei porquê, porque será. Ah, Será? esse livro eu ouvi muito Michael Bublé. Eu ouço mais, como é assim, como os meus livros são a puxar mais para o drama que propriamente para a gargalhada. Eu vou às músicas mais dramáticas, mais softs, por exemplo, mais softs, melodias, não é? Melodias baladas, digamos assim. Por exemplo, no De Mãos Dadas com a Saudade, malta, eu fui ouvir o Madre Deus. Jesus. Qual foi a música já agora das Madre Deus? Haja o que houver. E Hum, porque é super engraçado, porquê? Porque eu fui escrevendo este livro, uh, e, e fui-me lembro, foi ao longo do livro, por exemplo, eu ouço muito música no carro, ainda sou aquela velha que usa MP3. Um, não és. Acredita que não és. Porque há mais gente. Eu, por acaso, não, porque o carro. Eu não tenho carro. Quem tem carro é o meu pai. Mas mesmo assim, ainda temos aquele sistema de. A pôr ali a pen, ouvir, por isso. não, não tenho pena porque não tenho a ranhura, mas sim, ainda sou aquela velha que usa o MP3. Mas imagina, eu ia ouvir no carro músicas, por exemplo, as músicas que estão neste livro, eu já tinha a ideia toda estruturada, estava a escrever já a certas alturas já, e esta música está mesmo lá, aquela música está mesmo ali, como é que eu nunca tinha chegado lá? Por exemplo, aquela a que eu pus aqui, do Jorge Palma, a Estrela do Uhum. Mar. Posso-vos dizer que a personagem chama-lhe Estrela do Mar, porque eu estava a ouvir a letra e eu assim, eu juro que não ouvi esta música antes de escrever tudo. Mas, e depois vais a ver, e realmente está lá. A história parece que está lá, não é? Tipo, nós vamos a ouvir, é como nós ouvirmos músicas e acharmos que as pessoas estão a falar para nós, não é? Ou falar sobre nós. E isso aconteceu muitas vezes, ahm, com, com os livros. E neste livro aconteceu imensas vezes. Por exemplo, eu não sou fã, confesso, dos Madre Deus, mas aquela música, Haja o que houver, realmente também Encaixou. encaixou bem. E Olha, uma muito. Diz, desculpa. não, só queria te fazer um pequeno apontamento que a Jéssica pôs aqui.
a dizer, quanto mais ouço a Carolina falar, mais tenho pena de não termos falado muito na feira, porque estou a adorar. Mas depois Oh, ainda acrescentou, obrigada. depois ainda acrescentou, nunca li nada, nunca li o que a Carolina escreveu. Vai ser um que, tal como fiz para o Diogo, comprei em pré-venda. Carolina, se Obrigada. quiseres, também tens um do Diogo, já agora vou fazer aqui uma pequena publicidade do Diogo, que tens um livro no Kobo, se tiveres o Kobo Plus, é Leste de Borla, que é 3 dias até ao Natal. Olha, Sim, entregue. Foi o eu primeiro que eu tenho, li dele, tenho. adorei. Já lhe disse, fiquei fã da escrita, está garantido. Agora falta-me ler este, o dislike. Pois eu estou à espera da ideia de nós. Pois esse vai ser o próximo, mas eu queria ainda ler primeiro este antes de comprar outro. Ah, Pelo sim, menos sim. ainda. Pelo menos ainda. Não, mas estou muito Não, curiosa para ler a a feira direção. foi, a feira foi um banjar de livros que eu comprei. Agora quero ver se consigo ler. Eu Mas a fui prioridade vai ser sempre aqui. muito controlada. Fui muito controlada na quinta-feira. Tiveste muita sorte? Eu não. Comprei um, que foi o do Francisco. Só comprei um, que foi o do Francisco. Olha, vês, a Jéssica também diz. O primeiro que li do Diogo também. É isso. O Tenho de ler no Diogo Natal. consegue nos conquistar é por aquele. É louco por aquele. Tenho de ler no Natal. No Natal não me posso perder. E ele agora está gratuito até do Plus, por isso. Foi logo, aproveitei, fiz a assinatura grátis durante 30 dias e eu, vai ser mesmo ler do Diogo já para abrir. Vamos embora. Ora, seja Depois Natal ou não. mandei-lhe mensagem. Diogo, gostei. Ok, vou tentar ler o próximo. Mas gostei da tua escrita, já fiquei fã. Tão bom. Então, mais perguntinhas que tenhas aí. Como é que é o teu processo de escrita? Já disse que não escrevo todos os dias, não consigo, mas gostava de escrever. Ah, mais gostas no processo de criação de uma história é quando as personagens começam a escrever por mim. Do género. ah, Isto pode ser irritante, mas eu acho que é super engraçado, que é, eu tenho, como a Jéssica me perguntou, eu planeio a minha história. Sim, eu planeio a minha história. Eu faço o género, esta nasceu em X, vai-lhe acontecer isto, ao mesmo tempo que vai acontecer isto, e de repente estou a escrever o livro e a personagem do género, não, não vai acontecer isto, vamos escrever outra coisa. Vai acontecer realmente outra coisa, não isto. E de repente a história muda. Já me aconteceu, por isso é que eu tenho por isso é que eu tenho 2 livros por acabar. Por acabar não, começados. Porque as personagens estão em conflito comigo. Então já sabes, tens de desembrulhar esse conflito para escrever. Não. O próximo está muito bem desembrulhado, portanto, vamos focar neste primeiro, depois os outros. Mas é super engraçado, porque eu tenho a ideia planeada, mas depois estou a escrever e quando vou ver, tipo, o planeado está ali, mas o que escrevi está lá. Não tem nada a ver. Tem esse que estás a escrever agora, já está terminado ou falta muito pouco para terminar? Hum, Muito bom. boa. Não te vou perguntar previsões, porque lá está, ainda não está terminado, não é? Mas a editora já disse, estamos a pensar em lançar em, Pergunta, ou ainda não? chateiem-nos a eles. Estou chateada, já sabes, eu para ir às editoras não há problema. Eu já tens. Então faz. Não, não, não posso dizer. Olha, a Jéssica fez outra vez outra pergunta. Vou largar o bichinho, vá. Não Ai, posso tinha deixado dizer. uma pergunta. Quero-vos Tinha deixado deixar uma pergunta. Espera aí, que a Jéssica fez aqui uma pergunta. Tinha deixado uma pergunta na ceninha das perguntas aqui na live, mas fica aqui. A nível de planear o processo, como é? Porque o que disseste agora não me parece que planeis muito. Eu planeio. Eu planeio no sentido em que escrevo, por acaso não tenho aqui nenhum caderno, escrevo a história toda. Escrevo a história toda. Não a divido por capítulos. Do género, como eu estava a explicar. Imagina, tenho uma personagem
que é a Maria e o Manela. Pronto. E aqui eu vou juntar a história do género. Conhecem-se em X lugar, em X não sei quê, e ela estava a perguntar. Espera, continua a perguntar. Ela Nível profissional. perguntou. Pois, exato. Eu primeiro, pois é isso. Põe as Espera aí, deixa-me ler a pergunta para as pessoas também podem não estar a acompanhar. Planeias a nível da história em geral, localizações, personagens, planeias os capítulos ou algo cronológico? É mais cronológico. É mais cronológico. Ou seja, vamos começar pelo 1950, vamos passar para o 1960 e por aí fora. Exato. Sim. É mais por aí. Localizações, depois vai. Eu de género escrevo o que é que vai acontecer em linha cronológica e depois vou pondo as personagens. Aliás, aqui as personagens neste caso já estão. Mas vou pondo as linhas cronológicas e onde se conheceram, como, porquê, o que é que vai acontecer a elas. E lá está, não ponho capítulos porque normalmente é o que fluir. Já me aconteceu, cara. Já me aconteceu, por exemplo, o que eu estou a escrever, fui dividido por capítulos, mas foi ao longo da história, não foi logo do início. Eu não tenho, se calhar sou um bocado desorganizada, mas depois chego lá, digamos assim. Tenho tenho a história toda na minha cabeça e depois é um bocado difícil explicar, digamos assim. A mente de um autor é complicada, então a minha nem vamos falar nisso. Ela disse assim, comentou pelo menos assim, planeias a nível de como a história se desenvolve, quase toda a forma cronológica da história. E ela depois respondeu em título pessoal. Eu se planear as personagens já é muita sorte. Haha. Pronto, então estava a dizer que eu não planeio, mas ela também não. É isso? Ai, olha, estou mais cansada. Exato, como como a história se desenvolve, vai. Ela é Eu tenho lindo. eu tenho a ideia no papel, na cabeça, mas depois as personagens, olha, fogem. Pronto, ela deve ser ao contrário. Primeiro as personagens e depois é que vamos ao resto. Mas a Jéssica de certeza absoluta que já vai comentar mais qualquer coisa. É quase que aposto, quase que aposto. Mais perguntas que tenhas aí que tenham feito. Da Jéssica, de certeza absoluta. A Jéssica deve ter feito mais perguntas. Não, por acaso eu só tenho mais uma. Vai lá. Que é. Mas já espera, ela vai falar. Ela já falou. Olha, a Then Jéssica again. não no direto, não é mais fácil. Depois, daqui a bocadinho eu convido também, não há problema. Ela diz, then again, as histórias que ando a trabalhar nos últimos anos têm sido histórias que iniciei no tempo de adolescente. Por isso fazem parte da minha vida e família. Já as conheço e cresceram comigo. Pronto. Ok. Eu sou mesmo jardineira, planta a ideia e depois logo se vê. Pronto. Ela interioriza aquela ideia, mas depois diz, ok, vamos pensar nisso então mais para a frente. Então, Desde que não sejas como eu, que deixar morrer as plantas. pronto, mas ela diz, aplauso quem planeia. Eu também não sou assim, também não planeio. Epá, também eu. Eu cheguei a fazer um que não está, eu só comecei também, mas idealizei o início, não fiz muito mais e já idealizei o fim. Ou seja, falta-me o resto. Eu consegui fazer a própria coisa, comecei o início e o fim. No outro dia estava no trabalho e deu uma ideia do final de uma história que ainda só comecei no outro dia. Mas já tenho o final. Não, Pronto. é assim, eu já tinha o final, porque eu já sabia como é que ia acontecer. Mas escrevi o final. Escrevi o final, como quem diz, não é? Foi quando fui fazer a pausa. Não, quando fui à pausa para comer, a meio da manhã, escrevi logo, senão eu fugia. Eu, por acaso, a ideia do fim que eu escrevi foi um pouco como a do Crepúsculo. Agora não. Stephanie Meyer. Stephanie Meyer. Eu visualizei o fim. Literalmente, eu visualizei o fim. Eu disse, ok, estás a visualizar, mas vamos escrever.
E então agarrei, lá está como tu, papéis que eu tinha ali ao pé de mim e disse, não, eu tenho que escrever que isto não pode sair daqui. Ok, vamos escrever que o fim vai ficar assim. Ok, pronto, o fim já está feito. Pois foi. Também já me aconteceu imensas vezes. Eu, por exemplo, o fim deste já estava escrito. Antes que ser escrita a história toda. Portanto, A Jéssica também diz, porque a Jéssica está a escrever um livro que tem espíritos, por isso eu já sei que vou gostar de certeza absoluta, não é? Mas diz que o livro que estou a editar nem eu sabia que era o serial killer, não sabia ao final, só descobri quando as personagens descobriram. Ou seja, vamos escrevendo e vamos descobrir quem é que é o serial killer. Pronto, é assim mesmo. Mas ela disse também mais aqui da história, que eu tenho que acreditar. a vida dos escritores, eles tomam-nos, fazem-nos isso, as personagens, se tivessem vida própria. É, não é? Às vezes até parece que tem um bocadinho de vida própria, até. Ora, agora não estou a apanhar. Onde é que está? Está difícil de apanhar aquilo que ela tinha escrito. Aonde? Aqui nos comentários da live. Eu sou muito interativa. Ela diz que é muito imperativa. Pronto. Mas pronto. Jéssica, filha, já sabes, eu vou gostar de certeza absoluta. Tem então espíritos. É um serial killer, embora não seja a minha praia, mas eu não me importo ler. Tem espíritos, já está garantido. Olha, a Sabrina também diz que os meus finais também não se revelam apenas no final. Pode ser no início como no meio. Olha, por exemplo. Escrevi tanto. Não, Nada. É a fã número 1 da Carolina. Escreveu mais aqui na live. Mas, por exemplo, agora faço eu outra pergunta também. Estás a escrever uma história e nem chegaste a meio, como por exemplo eu também, estás a escrever uma história e já idealizaste o fim, mas não tens Sim. sítio para onde escrever, não tens sítio para onde tomar nota e tens medo de perder aquela ideia porque o fim é uau. O que é que tu fazes? fui para a casa de banho. Vais gravar um áudio? Não, escrevo nas notas, fui para a casa de banho e escrevo as notas. Mas não posso dizer isso, pois as pessoas vão, lá no trabalho vão pensar, Ninguém vai ver. aquela foi Vai fazer à casa de xixi, banho. foi à casa de banho, não foi fazer xixi, foi escrever o final. Não. Não, mas já me Não digas aconteceu. que foi escrever no papel do papel da casa de banho. Não, não. Nós temos o telemóvel no bolso, podemos andar com ele se não nos mexermos, ou seja para trabalho. Portanto, já me aconteceu ir à casa de banho, fazer as necessidades e depois escrever o final. O tal final. O tal final, não é? O tal Porque final. Exato. acho que, por exemplo, isto, lá está mais uma pergunta que isto vai sempre surgindo aquelas perguntas, não é? Durante a live. Já começaste? Isso é o melhor, exato, Jéssica, exato, é mesmo isso. A Jéssica disse que isso é o melhor. É naquelas alturas. Mas já idealizaste? Como é que eu posso? Vou fazer a pergunta de outra forma. Tu tens a personagem feminina e tens a personagem masculina. E diz assim, ok, eu agora quero partir daqui desta história. Como é que vamos fazer? O quê? O quê? Espera. Tens uma personagem, tens Sim. uma personagem feminina. Já sabes que é aquela personagem. Tens o nome, tens o tudo, tudo o que seja daquela personagem. E tens a personagem masculina. E agora dizes, ok, agora quero ligá-los. Como é que eu vou ligar? Como é que vem essa ideia assim do... És tu que, entre aspas, sonhas, que vais começando a ter aquela própria história? Epá, tipo, depende da história também. Porque houve eu tenho 2 livros, como eu te disse, que estão a ser escritos, e um deles eu sei partes. Ou seja, eu sei como é que as personagens se conhecem, sei qual é o final delas, mas porra, não sei. O meio ainda está ali muito. O meio ainda está ali ali a marinar. Enquanto que a outra
já está toda a tal que a personagem teve de ser mudada por causa do título. Já está toda estruturada. A cena é que provavelmente elas vão escrever por mim também. E essa foi a tal que o final foi escrever à casa. Pronto, não te preocupes, não és a única, porque a Jéssica também já respondeu a dizer eu também já o fiz. Por isso, como tu, deve haver mais gente, de certeza absoluta. Ui, olha, a Jéssica fez mais uma pergunta. Lina, tens assim uma trupe que gostes bastante e que quer a tenhas usado já ou que planeias usar? É engraçado porque neste livro há duas tropes dentro do próprio casal, que é eles passam de inimigos para amigos e depois passam para namorados. Mas gosto muito do Friends to Lovers. E enemies to lovers, não? Uh, hum, Gosto, mas acho mais piada ao Friends to Lovers. Não sei porquê. É assim, friends to lovers, acho que tem aquela desenvoltura de, ok, é muito fácil passar aquela barreira da linha da amizade. O enemies to lovers, exato. E o enemies to lovers, acho que é mais aquela vibe de, ok, eu vou-te picar porque tu és assim, mas também gosto de ti, mas não quero demonstrar que gosto de ti. Mas lá está, A neste. Jéssica também gosta. Ainda bem. Mas neste lá está, tem os dois dentro do mesmo casal. Sim, Que dentro engraçado. do mesmo tem os dois, já. Não, por isso é que eu gostei tanto, que eles passam de inimigos, vá, de início começam por ser inimigos, depois para amigos e depois de amigos para namorados. Again. Pois, mas depois mais à frente há. Né? Não. Eles passam pelas todas as fases e mais algumas. Olá, Marilina. Eles passam por mais fases que eu só estou a dar assim um niquinho de spoiler, mas também não é muito mais, mas tem que ler quando for. Exato. Olha, Jéssica, também gosto. E ela diz, e por algum motivo, inconscientemente, tenho usado Best Friends Older Brothers. Quem nunca? Quem nunca? Também gosto muito, acho muito engraçado essa. Estava a pensar se tinha algum livro meu, mas não, acho que não. Olha, já fica uma ideia. Estava a pensar, Nada pela Jéssica. acho que os outros também são friends to lovers, caraças. Este também é. Acaba de ser um. A Jéssica também diz assim, inimigos para amigos e depois para lovers é fantástico também. Olha, por exemplo, o livro que eu estou a ler agora é um pouco assim. Tens de ler para saber como é que é essa magia. Mas, engraçado, o livro que eu estou a ler agora, não é português, mas o livro que eu estou a ler agora é um pouco assim. Eles são supostamente inimigos, vão passar para amigos e provavelmente para algo mais, porque chegamos a um meio, eu estou por acaso a meio do livro, mas chegamos ali a uma parte em que já sabemos que, ok, eles vão passar daqui para mais qualquer coisa de certeza absoluta. E agora uma questão. Chateia-te quando um livro é demasiado previsível? Ou seja, que tu estás a ler a história e dizes, já sei como é que isto vai acabar. Já, porque já. Sim, incomoda. Incomoda-me um bocado, porque efetivamente eu demoro e demorei a escrever os livros, os meus livros. É engraçado que eles têm diferença de 3 anos. E este foi difícil e demorado, porque eu não queria de todo que fosse óbvio o segredo da personagem. Questionei-me muitas vezes e perguntava aos beta readers, às pessoas que liam, se efetivamente foi óbvio. E quando as pessoas diziam não, eu adoro, era essa a intenção. Acho que assim
Eu, por exemplo, a mim chateia-me um pouco quando uma história que estamos a ler e que eventualmente teve um grande hype de booktokers, neste caso, em que começas a ler e dizes, ok, mas eu já sei como é que isto vai acabar, porque está a ser muito previsível, ou já são tipo, não digo retellings, mas é um pouco parecido. Mais ou E menos. acaba por ser um pouco mais chato e tu acho que perdes o interesse, por exemplo. Eu perdi o interesse de um dos livros e achava que ia gostar porque era Young Adult. E acabei por ir naquela onda do hype que foi gerado à volta daquele livro e acabei Uhum. eventualmente por gostar sim, mas não fiquei fã. Sim, também não. Eu gosto de livros que tu chegues ao final e fiques, porra, para não dizer outra coisa. Mas, sim, eu gosto mesmo daqueles que não estava nada à espera disto. Olha, já agora Quando vou eu fazer uma chego. publicidade. Mas diz. Não, se eu chegar a meio do livro e já souber, perde um bocado a pica. Isso é verdade. Já agora vou fazer aqui uma pequena publicidade a uma autora. Uma autora? Não. Vá. É mais a editora neste momento que lançou o livro na Feira do Livro e eu não dava nada pelo livro e o livro é excelente. Fiquei de tal maneira viciada na história que cheguei ao fim do livro e disse: Uou, eu não estava à espera deste fim. Que é da Alma dos Livros, que é a criada da Ah, Freida McCann. E lá está, tem um grande hype, sim, mas o livro está algo do outro mundo, completamente. E não é o meu género, mas eu adorei e fiquei de tal maneira viciada. E acho que quando um livro é assim, que não dás nada pelo livro e dizes, ok, vou tentar, e de repente dizem, uou, chegas ao fim e dizes, ok, não era isto que eu estava à espera. Acho que sim, eu a adoro Jéssica voltou esses outra vez a livros, tipo, responder. adoro esses livros, tipo, nós ficamos. É muito bom. O que é que ela A Jéssica está a diz, dizer? eu sou Olha, uma ela leitora tão desnorteada e kind of slut de alguns géneros quando é óbvio, nem ligo. Mas não me incomoda muito. Claro que se me surpreender, fico feliz. Mas no beta reading tenho isso em conta. Olá, Elizabeth. Olá, Isabel. Ai, boa noite. é verdade. Ai, já estou famosa. A Elizabeth veio aqui. Ai, mas pronto. Temos ainda mais uma pergunta. Ai, eu já fiquei toda babada. A Elizabeth veio aqui ver, pelo menos. Olá, Elizabeth. Ir a chorar. Ai, não sei que horas é que era acesso, filha, mas olha, o teu livro está para aqui também, não sei para onde, mas está para aqui. Olha, está aqui, estou aqui, encontrei. Um livro maravilhoso Sim, mas que eu tive o prazer ainda não li. de entrar no Porto. Eu vou-me calar. Ó, Jéssica, faz perguntas, filha, não tem problema. Ela diz, Força! coitada, eu vou-me calar para não me chatear, para não chatear mais. Chateia, filha, não há problema. Não, a última Vamos pergunta que eu fazer tenho perguntas. foi. Força, pergunta, vá, porque as minhas perguntas estão a acabar. Exato. Ah, a pergunta que eu tenho é quais os projetos futuros. Hum. Ah, os projetos futuros, como eu já vos disse, é com a velha lenda. Ah, o livro não posso dizer qual é, Ah, e há título? há brevemente. Já há título, claro, Hum, não posso dizer-vos. damn it. A bater à porta, pode ser que consigam. De mim não tiram Eu nada. vou, eu vou a seguir. Quer dizer, eles agora não vão ligar nenhuma, não é? Mas pronto. Esta hora já está toda a gente a dormir, acho eu. Ai, Não, eles não podem agora revelar. O quê? fazes mood boards das histórias? Ai, Eu caralho. não sei o que é mood boards, mas já agora travou-me. Jéssica, tu fazes tradução disso, faz favor, que agora fui apanhada de surpresa, filha. Mood boards. Olha, a Elizabeth faz uma pergunta. Querida Carolina, qual o tipo de livros que mais gostas de escrever? Boa. Ai, que fofa, porque ela sabe esta pergunta, efetivamente. Romance. ah, drama. Drama e romance. Romance. Eu sou mais pesadita.
Não, gosto Ai, muito de escrever romance ah, que seja young adult para para chegar a todos, mas que tenha ali o toque de drama que nos faça pensar e refletir. que tenha uma pequena história de vida, ao fim e ao cabo, Sim, que possa trazer uma mensagem, como foi o caso do Coração Vivo de Sorrisos, em que trazem uma grande mensagem também. Este também não quer dizer que não traga, mas acho que a mensagem do primeiro acho que é bem mais vincada, que faz, eu pelo menos eu cheguei ao fim do livro na altura e fiquei a pensar de, ok, a vida também não é assim tão cor-de-rosa como também parecia neste caso. Embora com este também não seja, não é? Temos outro drama, lá a está. minha ideia é, sobretudo no Coração Vivo de Sorrisos, que é a vida não é cor-de-rosa como pintamos, mas temos de ter esperança em dias melhores e todos somos merecedores de viver coisas boas e acabou por ser isso que também se refletiu sobretudo no primeiro e no segundo também, eu acho que também tem ali aquela mensagem de que nós efetivamente nem sempre somos aquilo que queremos ser, porque muitas vezes os nossos traumas e o passado molda-nos, efetivamente. Olha a Olha, Soraya, beijinho. a Soraya está a mandar beijinhos. Entretanto, a Marilena diz que também gosta desse tipo de livros, ou seja, que passem aquela mensagem também. E a Jéssica já nos conseguiu explicar o que é mood board, já consegui perceber o que é mood board. Boa! Carolina já partilha algumas fotos com pequenos textos e reflexões que publica, mas mood boards é tipo uma compilação de fotos e imagens que representam e inspiram uma foto, uma história. Ah, é Aí isso. está, já aprendi uma coisa nova. Mas Se eu faço agora isso, também se fizeres, sim, por exemplo. Agora sou eu que também faço, deduzo que seja isso que a Jéssica está a fazer pergunta também. Mas utilizas, por exemplo, um moodboard de uma compilação de fotos e imagens, por exemplo? sinceramente, só fiz isso para o aesthetic. Não costumo fazer, tipo, enquanto estou a escrever o A escrever. livro, só faço depois, tipo, na divulgação do livro. Em que fazes aquele estético de história, de, entre aspas, o Sim, que é que vai ser. as publicações das frases é que eu procuro. Ah, é assim, para o meu terceiro livro, para o que eu estou a escrever, ah, por acaso fui buscar algumas, já antes de publicar, claro, mas não tenho esse hábito. Por acaso não tenho esse hábito. E, por exemplo, imaginemos, tu estás a idealizar uma história, ou já tens na cabeça a história, mas queres que seja, por exemplo, passada, imaginemos em Guimarães. Tu vais procurar fotos de sítios de Guimarães para descreveres mesmo que é Guimarães, sem dizeres que é mesmo literalmente Olha, Guimarães. eu vou sem fazer spoilers. O sítio onde está a minha personagem do terceiro livro, eu não conheço, nunca lá fui, é no estrangeiro. E porquê é que eu escolhi aquele sítio? Tem a ver com a história, mas tem a ver sobretudo também, tenho lá uma prima minha. E então o que é que eu fiz? Eu estava à espera que ela me respondesse as X perguntas, porque eu fiz tipo Um uma entrevista, basicamente. questionário, um questionário. E foi super engraçado, porque eu comecei a escrever sem esperar as respostas dela. Do género, como é que é uma portuguesa a sentir-se em X lugar? Ou o que é que aconteceu naquela altura? Ou quais é que são os sítios que deves. Não bateu nada certo. Ela tipo sugeriu a escrever, eu a dizer ah, o lugar é super bonito, foi sempre como eu sonhei, tem as vibes, posso dizer que é Itália, tem as vibes da Itália, e eu quando eu liguei, oh Xana, olha, não sei quem, não sei o que mais, e ela, olha, não me senti, olha, as expectativas que eu tinha,
Não tinha nada Puf, a ver. nada. Estás a ver Itália? ah, a, a cidade é super movimentada. Foi o que ela disse. Olha, foguetes. Vocês estão a ver? Eu pelo menos estou a ouvir qualquer coisa assim mesmo muito ao longe. Opa, também é espetacular. Temos foguetes neste momento. Espetáculo, num direto. Não é, aí a câmara dá. Não, não. É Não dá para mudar. artifício, não é foguetes, é fogo de artifício mesmo naquele lado. Opa, a sério. Olha, a Jéssica falou. Até me distraiu, desculpe. É que eu assustei-me. Este direto A tem tudo. Jéssica disse assim: falaste há pouco que estavas a ler um livro que, em parte, era pesquisa sobre isso. Fazes muita pesquisa quando escreves e é não ficção ou outros livros de ficção. Olha, neste caso é ficção. Estou a ler um livro de ficção, mas sei que a própria autora também estudou bastante para aquele livro. Portanto, acredito que seja bastante fidedigno. Tem a ver com o Alzheimer precoce, sem grandes spoilers, Sim, porque tem que provavelmente ficar saberão que aquele gostinho. uma personagem minha vai ter Alzheimer precoce. Ahm, ahm, mas também costumo, por exemplo, para o Coração Vivo de Sorriso, fartei-me de ler bibliografia pronto, que falasse efetivamente das síndromes e das condições destas pessoas. E digo mesmo que apesar de ter estudado tudo, hum, eu efetivamente não sei tudo da personagem, desculpa, daquela condição, não é? Eu só queria mostrar, efetivamente, eu queria contar uma história. Eu queria mostrar que aquelas pessoas com aquela diferença, efetivamente, têm o direito de amar e mostrar que elas são tão capazes como nós. Um, mas que não sou entendida e que o livro não, efetivamente, não quis mostrar esse lado mais científico, não é? Uhum. Olha, Mas a Elizabeth gostei também bastante. pôs aqui: entrevistas são sempre excelentes ajudas para os nossos livros, que neste caso com a tua prima, não é? Espero que é a tua prima. Não Sim, ajudou assim muito, não é? E ajudou, a Jéssica ajudou, 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 sim. ajudou perfeitamente, porque depois eu neste momento estou a ir atrás e a voltar a escrever tudo. Aliás, é onde eu estou. Tipo, a personagem a dizer, ai, gostei muito, não sei o quê, apaga. É muito movimentado. É uma confusão. Eu imaginava que fosse assim. Ou seja, que idealizei que era uma cidade pacata, mas afinal não, é completamente movimentada, cheia de Exato. pessoas, é pessoas por todo lado. Ah, Olha, o José Gnel está a dizer olá, minha linda Carolina, beijinhos. ah, Também gosto muito e diz que de adora dizer. os teus livros e que continua que quer mais livros teus. A Jéssica diz, ao menos é fogo de artifício, se fosse durante o dia aqui na Terrinha, eram os aviões da base aérea no Marcinho, que é sempre excelente, mas acho que agora pararam porque eu deixei de ouvir assim uns pequenos Não, agora barulhos. pararam. Acho que há uma festa qualquer aqui. Eu vivo ao pé de uma escola e há aqui festa com música, com aplausos, com fogo de artifício. A Elizabeth diz que é um livro lindo que adorou, por isso estás a ver. Tens mais uma fã. Não sou só eu. Há mais Obrigada. gente já. Agora só falta a velha lenda editar os outros dois anteriores para teres assim mais um boom de sucesso, não é? Cá estou eu para divulgar através dos livrinhos. Mas não tens mais nenhumas perguntas, pois não? Acho que não. Não, Ou tinhas? não tenho Não, mais. já acabou. Já Jéssica, acho tens mais alguma pergunta, filha? Diz lá, tens mais alguma pergunta? Faz agora. as 9 pessoas que estão aqui digam Exato, alguma as coisa. 9 pessoas podem responder ou fazer uma pergunta que queiram à Carolina, se faz favor. Ajudem. Falem agora o que Já não sei ela quanto disse tempo. para você. Exato. Olha, o José Agnello diz, só quero o próximo livro. Para quando? Oh filha, nem eu já tentei saber, também não consegui ter sorte. Esquece lá isso. Já disse, com tudo. Eu já fiz essa pergunta
pergunta logo. Por isso, não tive sorte nenhuma. Tenho que perguntar à velha lenda a dizer para quando o livro desta senhora. Por isso, eu não tive sorte nenhuma. Oh, não se lembra de mais nenhuma. Oh, Jéssica, estás a falhar. Por amor de Deus. Bem, não sei. Já falei. Eu ia perguntar, Jéssica diz que já falou muito. eu, eu ia ver se conseguia tirar aqui uma citação qualquer sem arranjar muito spoiler. Olha, temos uma pergunta, Elizabeth. Quanto tempo demoras em média a escrever um livro? Ora, Good question. este e este tem diferença de 3 anos. Está respondido? Espera, mas a Elizabeth não teve aqui no início. O ano 2. O ano 2. Para aí. Espera aí que a Gostava de ser mais. Elizabeth não teve no início. Confessa lá, tu escreveste primeiro este, mas paraste. Escreveste que é o primeiro, neste caso, e só depois é que voltaste a pegar neste menino. A Elizabeth não teve aqui no Mas início. depois foi, é verdade. Mas se escrevi deste, foi tipo isto, pá. Pronto. Foi só um bocadito. Só um bocadinho. Portanto, é isso. Um ano. Eu gostava de escrever mais rápido, mas a vida por vezes não permite. Eu gostava. É a vida da Quem adulto. disse? É a vida do adulto. Eu gostava de voltar atrás e escrever tudo e mais alguma coisa, mas pronto. Mas a vida é muito curta para se trabalhar, para ler, para escrever. Não sei. Eu acho que um dia, eu sou apologista, eu e uma amiga minha somos apologistas que o dia não devia só ter 24 horas. Devia ter muito mais, porque dava tempo para ler, para escrever, fazer o que quiséssemos até. Mas só 24 horas não dá. E eu acordo às 6h15 da manhã. 5h50. Somos, também escreves, Raquel, escrever. Ah, tenho, agora vou falar de mim, não é? Tenho um Claro. livro escrito, sim, ainda não está editado, porque sou daquelas pessoas muito fortunatas que levou sempre o não como Se quiseres uma beta resposta. reader, já sabes. Pois, exato. E também se quiseres uma beta reader, também, olha, já sabes. Mas sim, um sonho que eu tenho era sim ter um livro editado meu, mas foi uma coisa que também já falámos aqui, estar a pagar só para dizer Raquel e determinada editora e pagar eu ainda para estar a editar, não. Por isso, está guardadinho. Provavelmente até sou capaz de rever outra vez, não sei. Vamos ver o que é que a casa gasta. Tenho 2 iniciados também, mas nunca mais lhe paguei. Mas este primeiro menino foi, acho que sem exagero, demorei 10 anos para escrever. Porque lá está, era como tu, trabalhava, não conseguia. Pois, Habilitar como beta reader. uma beta reader aqui. Yeah. Mas demorei bastante tempo porque o trabalho também não foi fácil. Entretanto, também tive um namoro tóxico e depois também com isso tudo mudei de trabalho, ou seja, pouco tempo para escrever, mas quando estive num trabalho em que consegui ter um bocadinho mais de tempo para escrever, consegui acabar o livro em um ano, em menos de um ano. Por isso foi uma vitória para mim. Mas demorei pelo menos mais de 10 anos, pelo menos, a terminar este primeiro. Agora vamos lá ver quanto tempo é que vai demorar os outros, mas seja o que Deus quiser. Olha, agora Eu já estou tudo pior. Tens aqui pelo menos duas vidas. Pronto, já tenho 2 beta readers também. Pronto. Se você... Olha, vê, a Jéssica já se está a habilitar. Pronto. E as minhas mensagens estão abertas para brainstorming e conversas, se vocês as duas precisarem. Obrigada, Jéssica. Também já sabes que eu estou aqui para qualquer coisa também. Eu arranjo sempre tempinho para qualquer coisinha. A Elizabeth diz também 10 anos comigo, demorei a escrever o meu primeiro, o segundo vai demorar menos. Pronto. Vês? A Jéssica também é a Jéssica, disparate, a Elizabeth é como eu. Demorou 10 anos para escrever o primeiro. Às vezes é falta de tempo. 10 anos. 10 anos ela tem. Elizabeth tens 28. Começou a escrever aos 18. 27. 17. Foi aos 17 anos que começaste, a Elizabeth, confessa lá a gente aqui no instantinho. Marília
Raquel Leite que género. Hum. Ora, mas género literário é erótico. Não tenho problemas nenhum em assumir, é erótico. Mas é um pouco romance, com drama, com erótico. Um bocadinho Fifty Sim. Shades of Grey. Um bocadinho, mas só um bocadinho. Aos 13. Comecei a escrever aos 13. Tens 23 anos. Elizabeth, Ai, não, filha, espera, tens quantos anos? esquece. Isto está horrível, esquece. Ela já acabou o primeiro. Ela já acabou o primeiro, mas não publicou. Olha, os foguetes aqui estão a fazer muito. Mas comecei a escrever outras histórias antes desse primeiro. Pronto, está explicado. Mas lá Estás está. a ver? Está explicado. Olha, a Jéssica também já contribuiu com a sua parte. Não falemos de tempo demorado para escrever. Comecei a escrever aos 12, tenho 28 agora. E mais de 20 livros comecei. Credo, senhora, 20 livros! E apenas 2 terminados. Senhora, 20? Minha nossa. Olha, eu realmente também escrevi um antes deste, antes daquele que a minha mãe leu e obrigou-me, felizmente, a não publicar. Fiquei muito chateada com ela e agora agradeço. Eu escrevi outra entretanto. Agora é que eu me estou a lembrar. Mas dois! Espera, dois! Mas eu não vou pegar naquilo. Não. Uh-uh. Era muito engraçado porque passava-se na altura do 25 de Abril, mas não. Aqui, para mudar aquilo tudo ia ser eu rio-me a olhar para aquilo, portanto. Mas eu gosto, acho engraçado. Acho muito engraçado porque depois de escrever aqueles que eu escrevi para a minha mãe, na altura dos morangos com açúcar, Oh, velho tempo, velho tempo. eu também escrevia livros com personagens minhas. Mas a dada altura, e também nesses já ilustrava, ainda ilustrava também, e, e punha as personagens, as minhas personagens, e as personagens dos morangos. De repente, dos morangos e do Inspector Max, de repente, imagina, as minhas personagens, a história era tipo uma aventura. Acontecia-lhes alguma coisa, de repente aparecia o Sérgio, o Inspector Sérgio, o Inspector Jorge, e o Max a entrarem naquela cena, que eram os inspectores daquele. E depois conheciam a praia de não sei onde e conheciam os personagens dos morangos. E Jéssica, ilustravam. pronto. A Jéssica está muito interventiva na nossa live. Por isso, Jéssica, já sabes, a próxima live já eu tenho combinado. Por acaso que é com a Sabrina. Mas. Ai, está-me a falhar a voz. Mas, Jéssica, se quiseres, podemos fazer uma live também as duas, não há problema. A gente arranja aqui um espacinho no calendário. Mas ela diz: eu quero ler o teu livro, não é? Basicamente, que ela diz: I want that, erótica adoro. E que tem mesmo muitos livros iniciados. A Sabrina diz que comecei aos 39, demorei 2 meses para escrever o Fênix e 2 meses para escrever o Colibri. Mas não trabalhava, agora o terceiro demorei 1 ano. Pronto, é normal. Eu, por exemplo, como trabalhei, eu pelo menos falo para mim. Malta, eu tenho as tesourinhas aqui. Nós queremos isso. Já Isto é sabes, nós inédito. queremos isso. Isto é inédito. Coisa tão fofa. O livro chamava-se Amigos até ao fim. Oh, mas podes pegar nisso na mesma. Qual é o problema? Pode ser, por exemplo, para um young adult. Por exemplo. Só que não. Só que não. Não. Era lá. Não, não. Eu escrevia E punhas desenhava. as personagens. Oh! Espera aí, deixa É eu ver como se a eu Jéssica encontro. diz, está tão fofo. Espera aí, deixa-me ver se eu encontro aqui. Oh, o espetacular. O cachorro. Era. Ainda não acabei. Depois acabava assim. Oh!
velhos tempos que eu também utilizava esse Word e, o, Yeah. e as letras, e aquelas letras maravilhosas que existiam. Olha, vês, a Ah, Elizabeth também diz, ainda por cima já está ilustrado. não é para sair. Vocês conseguem descodificar malta que vê aos morangos? Quem são estas personagens? Um deles acho que é o que está casado com a Matilde Breiner, que agora não lembro, o Tiago Felizardo, que não me lembro Yeah. o nome da personagem dele. Vê lá tu, eu já não me lembro do nome da personagem, mas sei. E as outras só se for as outras da. Ai, como é que elas se chamam? São A as Jéssica irmãs. Caí. É tua Não, irmã? eram as Sim, a Jéssica irmãs. Caí. As Popstar, Era. vês? Olha, lembrei. Popstar. Espera aí. É que depois eu. Era. Isto é um grande adorinho. Ai, pois é. Ai, os dizem. Oh, minha Nossa Senhora. Já até sei que eles disseram. Ai, eu quero ir para a ilha outra vez. Eu era tão feliz nessa altura e não sabia. E acabaram aqui, depois tinha a sonora, também tinha as músicas e tudo. Vá, vou mostrar a última ilustração. Opa, está muito fofo. Eu estou como a Elizabeth diz, ainda por cima ilustrado. Sempre assim, concordo. Eu concordo, tal e qual como a Elizabeth disse, é para sair. Não, não, isto é um tesourinho que fica muito bem guardado no baú. Mas pronto, já vos mostrei, acho que. Encontrando este tesourinho, agora lembrei. Eu tinha Vês? aqui. Mas lá está, na mesma. É como a Elizabeth diz. Está ilustrado, está escrito. Até pode ser para as crianças. Qual é o problema? Olha, vês? Até a Jéssica, que eu vou outra vez a falar. Os morangos estão a passar a TV e ficção. Viciei a minha família estas últimas semanas. Olha, eu adorava os morangos com açúcar, mas adorei a história do Pipo, lá está, o primeiro. Adorei a do Lourenço. Lourenço. Não, Pedro Teixeira e da Cláudia, adorei. A seguir a do Lourenço. Hum, acho que é do Lourenço. Do Lourenço Ortigão. Fiquei. E depois quando apareceu o David Carreira, fiquei. Ah, sim, essas também já não me. Ninguém te está a mandar calar, rapariga. Filha, fala, a gente quer é que tu fales, filha. Eu já te fiz um convite. Um dia destes, se quiser, a gente organiza a nossa agenda, fazemos um direto. Pois é, a Carolina também a mandar mensagens. Pronto. Exato. Acho muito bem. Exato. A próxima, já eu estou a dar aqui um pequeno spoiler, a próxima será que a Sabrina Areias, que está aqui também na live, tem sido também interventiva, por isso, ainda falta organizar o dia, por isso. Mas a próxima pode ser tu, filha, não há problema. Vê a tua agenda e comunica-me. Aceita. Exato. Isto acaba por ser uma conversa de pessoas amigas. Escrevem-se Exato. livros. E a fazer publicidade, claro, ok, que é nacional. Mas pronto. E fanfic. Ela diz. Só se... Ai, até se me volta. Só se a Carolina aparecer no chat para se vingar. Já vou escrever, olha, quando sair daqui, já vou escrever 20 perguntas. E depois vou estar no live a fazer mais 50. Não, não. Faz assim. Vais ver as perguntas que ela fez e escreves. Ai, Jéssica, tu planeias as histórias. Estou a ver que és muito desorganizada. Ai, mas eu também. ela disse isso mesmo. Ai, a sério. Ó, Jéssica, foste muito interventiva nesta live. Olha, adorei. A sério. Adorei. Por isso, imagina que quando for a tua altura, Carolina vai estar atenta já para disparar as perguntas. É. Agora realmente estou com muita pena de não termos ficado mais tempo à conversa. Aposto que ia ter muitas mais. Eu imagino a panóplia de perguntas que ela não deve ter organizado e deve ter dito assim, ok, ela já respondeu a isto, ok, ela já respondeu a isto, já respondeu, não vale a pena fazer esta, mas eu não vou fazer esta. E é. Certinho. Olha, eu gostei muito deste bocadinho. Já não sei quanto tempo é que estamos aqui em direto. Eu. Mas já houve palmas, já Perdemos só. houve vídeo, Exato. já houve linguagem gestual. Ai,
Tivemos tudo um pouco aqui na live. Não sei se vocês já conhecem, pelo menos se tiveram a acompanhar aqui a live desde o início, esta menina queridíssima de 1,48 m, não é? 1,48 m. Já agora vamos fazer publicidade, não é? Editou este menino, que está neste momento esgotado, e editou também O Coração Vive de Sorrisos, que também está esgotado. Mas esta menina vai ser, pelo menos, vai escrever aqui um terceiro livro, que vai sair na Velha Lenda, não diz quando, mas iremos ter mais novidades da editora, espero eu, quanto breve. Eu não planeio a coisa, sabe? Pronto, Jéssica, não há problema. A gente combina. A gente vai combinar qualquer coisinha, não tem problema. Mas pronto, gostei muito deste bocadinho. Espero que também tenham gostado desse lado. E espero que continuem a acompanhar aqui também não só as novidades da Carolina, como também aqui da Viciada dos Livros. Por isso. Obrigada. E ela aqui embaixo. Mas pronto, olha, obrigada Carolina por este tempinho. Que estiveram presentes. Exatamente, e obrigada a quem esteve aqui presente. Intervitivamente, Jéssica Reis e a Sabrina. E a Elizabeth também, não é? Estiveram aqui as três bastante intervitivas. Por isso, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever tanto aqui o canal desta menina aqui, que está aqui em baixo. Esta menina aqui em baixo. Por isso, obrigada meninas. Foi muito bom estar convosco e contigo também. Obrigada, beijinho.